Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja com todos. Nós temos programado nessa manhã uma classe única com o tema Religião, Política e Religião. O reverendo Erickson não pôde estar aqui, me pediu para que o fizesse nessa manhã. E nós vamos, mesmo nessa classe conjunta, nós vamos nessa manhã meditar um pouco a respeito desse tema. E eu quero, desde já, dizer que nós vamos dividir aqui em 3 partes. A primeira, nós vamos fazer uma fundamentação bíblica, entendendo um pouco que esses anseios e algumas coisas que se passam no nosso coração, isso já acontecia desde a época de Jesus. Depois nós vamos ver um pouco da fundamentação, até para que a gente entenda as nossas bases, aquilo que foi para a Confissão de Fé de Westminster. E nós vamos ver 3 autores principais, Calvino, Beza e Althusius. E depois na tradição holandesa, que também é a fundamentação daquilo que nós exposamos hoje. E nós vamos também ver 3 teólogos holandeses aqui, Van Prinsterer, Kuyper e Herman Doiver, e tentar fazer uma aplicação ao final, voltando para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Portanto, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 20. A palavra do Senhor nos diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nessa manhã diante do Senhor e diante da Tua Palavra e queremos rogar que o Senhor venha, ó Deus, nos dirigir por meio do Teu Espírito Santo. Nós já declaramos aqui nessa manhã que o Senhor é soberano e governa sobre todas as coisas. Portanto, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender isso na prática, ó Deus, no nosso dia a dia. Que o Senhor nos conduza nessa manhã pelo poder do Senhor e no entendimento da Tua Palavra. Aplica, ó Deus, a Tua Palavra, ó Deus, na nossa vida
e edifica, ó Deus, o teu povo para a glória do Senhor. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Quando nós falamos a respeito desse tema, nós temos no nosso contexto brasileiro algumas dificuldades que passam por aquilo que é o entendimento da teologia. Portanto, nós temos, ao olhar para esse texto e para aquilo que nós estamos nos propondo a falar nessa manhã, perceber algumas coisas que fazem com que as diversas faces, né, dos evangélicos no Brasil, eles tenham algumas posições diferentes. Porque se nós notarmos bem, tudo aquilo que nós cremos, ou toda a teologia, ela diz respeito a uma escatologia. Quando nós muitas vezes separamos a ordem da teologia e nós colocamos de maneira didática, falando a respeito das suas aplicações, a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, quem é o homem, e uma série de situações que nós dividimos para que isso se torne mais claro para a nossa vida. Na verdade, nós estamos falando da mesma coisa e, portanto, tudo aquilo que nós cremos, ela está debaixo de uma linha escatológica. Portanto, a posição que nós tomamos também incide diretamente naquilo que nós vamos crer no nosso tempo, a maneira como nós vamos pensar no nosso tempo. Portanto, até a forma, o sistema de governo, a maneira como nós começamos a compreender essa ordem horizontal, aquilo que, ou seja, a nossa realidade, ou a gente compreender que nós somos uma igreja, povo do Senhor, mas continuamos no mundo e estamos, portanto, sujeitos a governos, estamos sujeitos a uma série de situações, e a palavra de Deus nos mostra isso. Não há uma contradição naquilo que a palavra de Deus nos mostra na formação do Estado e na formação da igreja. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que a formação do Estado, ela vem de uma ordem natural por meio do seu decreto. Portanto, todos os estados, se a gente notar, desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus nunca ela foi contra o movimento das nações e a formação de estados, porque isso deriva do seu próprio decreto. Portanto, a formação de estados e de governos, isso tudo está debaixo dos decretos, mas há uma formação de uma igreja que agora é espiritual, e aqui sim a gente vai percebendo essas duas linhas sendo traçadas desde o início da Escritura, ou seja, na ordem natural dos seus decretos, e aquilo que vem sendo trabalhado espiritualmente, que é a igreja do Senhor. Portanto, essa igreja, como um povo separado de todas as nações, povos e línguas, ele vem sendo formado ao longo dos tempos. E uma coisa, ela não entra em contradição com a outra. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos aqui um embate, principalmente aqui dos fariseus, quando eles chegam diante de Jesus, e a gente tem que perceber a relação que isso acontece com o texto anterior, com aquilo que aconteceu no texto anterior. Parece que não tem uma ligação, mas se a gente perceber aquilo que Jesus desenvolve no pensamento aqui, tem tudo a ver com a história dos 10 leprosos que Cristo Jesus curou ali ao relato anterior dos 10 leprosos. E aí diz o texto que um só voltou para agradecer a Deus, e o texto de Lucas faz questão de enfatizar que quem voltou para agradecer a Jesus não era da nação de Israel, não era considerado judeu, era um samaritano. No final do texto ele diz, aquele que voltou era um samaritano. Portanto, eles não compreenderam muito bem, e há uma relação logo a seguir. Então os fariseus fazem aqui uma pergunta. A pergunta deles no início é quando virá o reino de Deus? Eles entendiam então o aspecto do reino de Deus de maneira horizontal, ou seja, que o reino de Deus se estabeleceria junto com a vinda do Messias, e a palavra de Deus nunca impôs essa ordem, ou seja, a vinda do Messias ela está sendo relatada em todas as Escrituras, não como uma ordem horizontal. Ou seja, no dia que o Messias se manifestasse, haveria a partir de agora uma nação que dominaria sobre todas as outras. E esse era o entendimento dos fariseus, mas esse também era o entendimento dos discípulos de Jesus. Tanto é que quando a gente vê na formação dos próprios discípulos, nós temos 2 que eram participantes de partidos, né?
Eles eram ali dos partidos, ou sicários, ou dos zelotes, partidos naquele tempo que eles tinham uma resistência e faziam uma resistência ao Império Romano, e portanto eles entendiam que quando o Messias viesse, eles trariam um poder tão grande a eles que eles dominariam, e ao invés de ser o Império Romano dominando, eles que dominariam sobre o mundo na época. Então os fariseus fazem essa pergunta a Cristo Jesus: quando que vai ser o reino de Deus? Aí Jesus responde para eles: o reino de Deus não vem em visível aparência. E a partir daqui ele começa a argumentar e mostrando que o reino de Deus, ele se estabelece dentro de cada um. E tudo isso a gente vai perceber que já no Antigo Testamento já nos relatava isso. Lá no Salmo 106, no verso 47, há um texto, o salmista falando: congrega-nos de entre as nações, de todas as nações. E há um sermão, a exegese de Agostinho de Hipona, muito interessante nesse texto, que é a base dos seus escritos, quando ele escreve Cidade de Deus, Cidade dos Homens, falando a respeito de como que é de fato a cidade de Deus, ou seja, esse povo que é congregado de todos os reinos, nações ao longo do tempo, e que fazem com que os seus anseios sejam diferentes dos anseios daqueles que vivem de maneira horizontal. Puxa um pouco no seu coração, nos seus anseios aí, que quando você olha para o mundo que você está vivendo, você fala assim: não é isso que eu queria. Não é isso o desejo do meu coração. Por melhor que seja o cenário, que seja estabelecido em qualquer canto do mundo, o nosso coração fala: não é isso ainda. Não é isso. Porque nós, agora em Cristo Jesus, a ideia é essa: fomos congregados de todos os povos e nações para formar uma só nação, que não faz parte desse plano horizontal. Nós estamos de maneira apenas passageira aqui, mas a partir de agora nossa visão, nossos anseios, a maneira de ver a vida não coaduna com aquilo que o mundo vê, a forma como o mundo vive, e portanto o nosso desconforto de tempos em tempos, ao olhar para a nossa realidade, a gente fala: eu não sou daqui, parece que eu não sou daqui, não tem espaço aqui. Isso faz com que a profecia lá do salmista, desde o Salmo 106, a oração dele: congrega-nos de entre as nações, Deus está fazendo ao longo do tempo, está reunindo um povo, uma nação. E os discípulos de Jesus e os fariseus, eles não compreenderam isso. Mas lá no final do texto que nós lemos agora, a pergunta dos discípulos, os discípulos então, depois de tudo aquilo que Jesus fala, ele diz: onde será isso, Senhor? Perceba que as duas perguntas, quando virá o reino de Deus, está se direcionando a espaço e a tempo. A pergunta dos discípulos também, eles falam: onde será isso? Porque no fundo do seu coração, naquilo que eles imaginavam, era que exatamente o reino de Deus se instalaria naquele lugar, naquele tempo, e que eles dominariam sobre todas as coisas, ou sobre todos os povos. Esse era o anseio, dos discípulos ali de Cristo Jesus. Mas nós temos então, nessa ordem aqui do texto, e olhando para essa visão geral, tanto os fariseus quanto os discípulos de Jesus estão essencialmente preocupados com o mesmo conjunto de questões. Eles estão preocupados com aquilo que é terreno, e a gente vê ainda que eles querem que Deus conserte o mundo, e estão pressionando Jesus a explicar quando que isso vai acontecer e onde isso vai acontecer. Essa sempre foi a ideia. E eles estão agora pressionando Jesus, ou seja, Jesus tem que nos mostrar a hora que isso vai acontecer, como e quando o Senhor vai consertar o mundo e todas as coisas no momento onde eles estão vivendo. Tanto a gente percebe que tanto os anseios dos fariseus quanto dos discípulos aqui é a mesma coisa. Eles estão direcionados da mesma forma. E eles querem que Jesus ele dê, de fato, a explicação para isso, ou a solução imediata para aquilo que era horizontal. Eles querem, então, olhar para isso, que Deus conserte todas as coisas. E aqui a gente percebe o porquê da tensão de todos eles. Aqui, no contexto que nós estamos em Lucas, era exatamente o mapa aqui, os domínios que haviam naquela época.
Se você perceber, todos esses domínios aqui pertenciam à família dos Herodes. Nós temos Herodes Antipas, né? Nós temos embaixo Herodes, aqui, que era o conhecido como Herodes, mas todas as 3 marcações principais aqui estavam direcionados ou a Filipe, né? Dividido em áreas. Por isso que a gente vê em alguns momentos ali no relato dos evangelhos sendo transferido para outro lugar. Mas a maior parte aqui, nós temos a parte azul, que estão aqui agora, vamos dizer, os discípulos, ou a maior parte do ministério de Jesus está nessa área. Havia uma tensão, e eles eram dominados, né, por um desses Herodes, que de alguma maneira eles eram reconhecidos principalmente pelas suas atrocidades, pela forma como eles governavam, né, todas essas províncias, e portanto esse povo aqui, eles ansiavam por uma libertação desse governo, ou dessa forma como foi loteado a terra. Lembre-se que nós estamos no contexto maior do Império Romano. O Império Romano, portanto, ele designava, né, governadores para algumas áreas, e assim era no tempo de Cristo Jesus, e eles estavam debaixo desse governo que eles não queriam e que cometiam, como eu disse, algumas atrocidades no seu tempo, e que eles queriam se libertar de tudo isso. Portanto, não é tão diferente quando a gente olha para o contexto bíblico, e em todos os momentos a gente deve se perguntar, porque em todos os momentos, nos governos terrenos, a gente vai ver as pessoas ansiando por se libertarem daquela tirania, de certa tirania, da maneira como o governo age, né? Porque nós, normalmente, o nosso coração, ou os nossos anseios, eles não batem com aquilo que estamos vivendo no tempo e na época. Então, esse era o problema aqui dos fariseus, e bem como dos discípulos. Pensar então que o reino de Deus deve significar uma abordagem particular à questão de legislação, escolaridade, saúde, tributação e assim por diante. Isso também era do tempo de Jesus. Lembra quando Jesus, eles perguntam se é lícito pagar imposto a César? Da mesma maneira, eles estão num questionamento, numa tributação ali, eles falando, e agora, nós pagamos ou não? E os fariseus, eles entendiam, qualquer resposta que Jesus der agora, ele cairá no erro grave, né? Então eles pensavam que Jesus ou falaria não é, ou é. Se ele falasse não é, eles o denunciariam para as autoridades romanas que ele estava fazendo ali uma revolução. Se ele falasse que é lícito, eles condenariam ele porque era traidor do povo judeu. Só que Jesus não entra na conversa deles. Jesus pega uma moeda e mostra para ele, pergunta de quem é essa esfinge. Eles falam de César, então Jesus fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, Jesus está mostrando exatamente esse paralelo, que nós somos uma igreja, um povo reunido de todas as nações, sendo reunidos, e nós fazemos parte de uma ideia construída espiritualmente, mas ainda não, lembra que eu falei, tudo é escatológico, ainda não somos plenamente esse povo. Portanto, enquanto no tempo que nós estamos aqui, nós nos sujeitamos àquilo que é de César. Dê a César o que é de César. Mas eles entendiam que Jesus deveria livrá-los desses problemas ou dessas mazelas que a sociedade já tinha no tempo, das tiranias dos governos, daquilo que eles achavam que não deveria ser assim. Só que Jesus, ele não entra na conversa dos fariseus. E aqui nós temos algumas divisões aqui. Nós precisamos entender o texto. Primeiro, o que não é o reino de Deus. Jesus mesmo explica, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é algo estabelecido como sistema de governo aqui na terra, onde aqueles que estão juntos de Cristo Jesus, eles dominarão esse governo terreno. Reino de Deus não é isso. Mas a palavra de Deus nos fala como é o reino de Deus. Jesus explica, o reino de Deus está entre vós. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, aquilo que Ele quer que a gente entenda, é que isso é algo espiritual, sendo criado dentro de nós. Sendo criado dentro de nós.
Na ideia de Pedro, quando Pedro nos fala a respeito do povo de Deus, ele fala: nós somos peregrinos. Portanto, nessa peregrinação, como nós devemos nos portar. E aí Pedro fala algo que naquele tempo poderia ser muito pior do que nos nossos dias. Se você notar, Pedro está falando: sujeitem-se às autoridades que foram constituídas por Deus. Naquele tempo, se você notar, quando a carta começa a ser escrita, ele diz: olha, eu estou escrevendo àqueles da dispersão. O povo estava sendo disperso, os bens estavam sendo espoliados, eles estavam sendo perseguidos pelos governantes da época. Aí vem Pedro e fala assim: sujeitem a toda autoridade humana, como ao Senhor. Porque Pedro também já tinha compreendido a mensagem que o domínio desses peregrinos, ele não é terreno, ele é celestial, é espiritual, é algo que está sendo construído, já e ainda não. Portanto, em meio a essa peregrinação, como nós devemos nos portar? Jesus então mostra que Ele mesmo é esse reino. O reino aponta para Ele. Ele estava cumprindo o reino de Deus ali. Há um autor que diz que Jesus é o próprio alto reino, né? Esse conceito no Novo Testamento é repetido várias vezes num termo: Basileia Tuteu, reino de Deus. Só que é um termo amplo demais. E aí a gente percebe que literalmente é alto reino. O reino é Cristo Jesus. Ele é o próprio reino. E aí os discípulos não entenderam e não compreenderam. E muitas vezes ao longo da caminhada nós também não compreendemos que o reino é Ele mesmo, é Cristo Jesus. É um tipo diferente de reino também. Ou seja, não é um reino que vem com a dominação pela espada, né, ou pelo poder ou pela coerção, mas isso por uma transformação ou uma conversão que nos faz tornar, sair de um povo para pertencer a outro povo, com uma ética diferente, com moral diferente, porque foi determinada por Ele mesmo, é determinada pelo próprio Deus. E ainda, o texto vai nos mostrar que há um tipo diferente de motivação em meio a tudo isso. A motivação, ela não é de domínio terreno, mas a motivação é a nossa trajetória até chegar na nossa pátria. E eu volto a sempre lembrar uma frase de Calvino que eu acho fantástica. Ele diz: se o céu é nossa pátria, a terra nada mais é do que o nosso exílio. E às vezes nós não compreendemos isso. Se o céu é nossa pátria, a terra não passa de nosso exílio. Portanto, está aí o nosso desconforto sempre, no ambiente ou no tempo que a gente vive, sempre nós vamos estar desconfortáveis com isso. Portanto, na segunda parte aqui, eu quero mostrar a herança nossa, a herança calvinista, da onde nós esposamos e da onde vem aquilo que nós chancelamos na Confissão de Fé de Westminster, principalmente no capítulo 23 da Confissão, quando nos fala do magistrado e da forma como nós devemos nos portar em meio ao nosso tempo e na nossa época. Portanto, nós temos uma tendência, que sempre houve uma tendência de marginalizar a herança calvinista da história da ciência política. Mas a gente vai perceber que na história é um calvinista que cunha o termo ciência política. Johannes Althusius foi o primeiro a falar desse termo ciência política. Portanto, a herança, a discussão de tudo isso, nós temos numa base aqui da própria reforma protestante. Paul Marshall ainda, ele afirma que a grande contribuição de Calvino foi apresentar uma cosmovisão que moldou a natureza da ação política. E a partir daqui nós vemos então 3 principais autores aqui já do período da Reforma. Nós pegamos 3 principais porque eles desenvolvem esse pensamento de maneira mais profunda. Nós temos primeiro Calvino, no livro 4 das Institutas, desenvolvendo a questão política e como nós devemos pensar política à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós temos Teodoro Beza e depois Johannes Althusius, que é pouco conhecido do nosso meio, mas uma das obras mais densas falando a respeito de política à luz da Escritura pertence
a ele. Então, olhando para João Calvino aqui, na época da Reforma, nós temos no período da Reforma uma das maiores discussões a respeito disso, e principalmente para que a igreja compreendesse, o povo de Deus compreendesse exatamente como que eles deveriam se portar naquele tempo e naquele espaço ali. Só trazendo a memória dos irmãos um pouco antes, nós estamos saindo da Idade Média, quando chega a Reforma Protestante. A Idade Média ela tinha as suas particularidades, e principalmente alguns termos que eram usados, que eram apenas ligados à questão religiosa. Um dos primeiros legados que nós temos da Reforma, não sei se os irmãos sabem, é o conceito de vocação. A vocação, esse termo vocação, ele era apenas ligado ao clero. Tanto é que havia uma oração que era repetida em latim, que dizia assim: olha, trazei-nos, Senhor, vocações para o seu reino. A vocação dizia respeito unicamente ao chamado para que você pudesse fazer parte do clero, tá? Esse termo vocação. Quando chega a Reforma Protestante, principalmente nos escritos de Calvino, ele entende que vocação é um termo muito maior, é um termo amplo, e que Deus não chama apenas para que você seja um clérigo. Deus nos chama para uma ação correta. Calvino então desenvolve a ordem. Primeiro, Deus nos chama à salvação, Deus nos chama à ação correta, todos os povos. Deus nos chama a uma vocação, ou seja, o chamado para a salvação. E Deus nos chama também no sentido do nosso labor terreno, naquilo que nós vamos fazer enquanto nós vivemos aqui de maneira horizontal. Portanto, ele desenvolve esses três aspectos. E a vocação antes restrita apenas ao clero, agora toma algo amplo. E a partir daí Calvino começa a falar, olha, então nós temos vocações. O juiz, ele é uma vocação. Se ele tem essa vocação, foi dada por Deus. Aqueles que se candidatam a cargos públicos, eles também precisam ter esse chamado, essa vocação, que também é dado por Deus. Toda e qualquer ordem, aquilo que você fizer, a obra das suas mãos, diz respeito à vocação. Chamado de Deus para que você cultive a terra, da mesma maneira, e portanto essa é uma ordem teológica da parte de Deus. Então vocação é um termo bem amplo a partir de agora na teologia reformada, a partir da teologia de Calvino. Portanto, como eu disse, esse tema é melhor desenvolvido lá nas Institutas da Religião Cristã, no livro 4. Quanto a Calvino, o sistema de governo, Calvino mostrou maior simpatia por aquilo que ele chamou na época de aristocracia moderada pela democracia. Se a gente olhar os termos lá, a gente vai perceber que, na verdade, Calvino está falando de república, os termos como se fosse de uma república. Para ele, esse seria o sistema de governo que traria um melhor modo de vida para a cidade, mas entendendo que todo sistema de governo tem os seus problemas. Todo sistema de governo vai ter os seus problemas. Nenhum sistema de governo ele vai ser isento de alguma mazela. E nós precisamos entender isso, porque, acima de tudo, nós somos cidadãos do reino dos céus. Portanto, em comparação com aquilo que é o reino dos céus, nós vamos perceber que nenhum sistema de governo vai cobrir o anseio que tem no nosso coração. A partir de Calvino, então, ele começa a estabelecer algumas ordens, e aí ele mostra que o pecado exige que a situação mais segura e tolerável seja de vários governantes que se ajudam e se controlam na contenção de vícios e defeitos. A ordem de Genebra que estabelece nessa ordem aqui, do povo, e assim vai os concílios menores, dos menores até os maiores. Ele entendia que essa é uma ordem boa na sociedade para que haja também uma forma que os concílios menores também se submetam aos maiores e assim por diante, e que não houvesse apenas um sistema dominando sobre todo o povo. Nós temos como república, nós temos isso, os poderes sendo divididos para que nenhum poder se sobressaia
aos demais. Isso é um ideal da República. Calvino já implantava isso e tentava implantar isso em Genebra. Tá? Então, essa era a forma como Calvino pensou na época de Genebra. Por isso que alguns vão entender que, se você pegar alguns escritos de hoje, né, tá uma volta ao sistema calvinista para que algumas pessoas possam, de alguma maneira, rechaçá-lo. Algumas pessoas vão... há pouco tempo eu estava lendo um artigo falando da origem das tiranias e colocando Genebra como se fosse uma tirania de Calvino, né? O momento ali. Porque, de algumas maneiras, a cidade ela foi controlada, Genebra. Ele entendia que aos governos pertencia isso, minorar essas questões ou as dificuldades promovidas pelos vícios ali e defeitos que estão no ser humano. Portanto, alguma das coisas que ele entendia é que na cidade isso não deveria haver. Portanto, pessoas nas cidades que fossem ociosas, né? Ao entrar em Genebra, você deveria responder um questionário. Qual é a sua vocação? O que você faz? Se a pessoa fala, não faço nada. E fala assim, tem desejo de fazer? De aprender um ofício? Não, também não. Então, por favor, aqui não é lugar para você, né? Aqui nessa cidade, todos têm que trabalhar, todos têm algo para ser desenvolvido para a polis. Só que quando a gente olha isso também não é muito de Calvino. Alguns vão bater em Calvino, só que isso já eram ideias de Aristóteles, tá? Essa ideia da polis, de como que a polis vai ser estabelecida, depois é desenvolvida em Platão. Tanto é que lá em Platão eles tinham algumas ordens até de proibições, de que um artesão, aquele que trabalhava com a mão, ele tinha proibições do que fazer. Eles não poderiam, por exemplo, eles não tinham direito de cometer suicídio. Nenhum artesão na cidade, ou aquele que trabalhava com as mãos, tinha o direito de cometer suicídio, porque era um prejuízo para a cidade. Quem poderia cometer suicídio? Somente os filósofos, porque eles entendiam que isso era algo extremamente altruísta. Só um filósofo poderia entender o sentido da vida e, portanto, tirar a própria vida, né? As coisas estranhas do mundo, né? E a partir daí, uma outra hora a gente conversa sobre isso. O conceito que nós temos hoje estabelecido de suicídio vem muito mais dos filósofos do que daquilo que a Escritura diz. É uma ordem que vem desde Platão, quando ele estabelece a forma como aqueles que deveriam ser punidos quando tirasse a própria vida. Não tinha o termo suicídio, era homicídio de si mesmo, né? Mas eles deveriam ser punidos mesmo depois da morte, pelo prejuízo que causou a polis. Portanto, a base de tudo isso nem tanto Calvino, mas ele vem refletindo, ok, certo isso, nós precisamos ter uma cidade que seja controlada, esses males todos, e, portanto, por causa disso, alguns vão dizer, Calvino ele fazia higienização da cidade, ele não permitia que qualquer um entrasse em Genebra, e uma série de coisas que é dito hoje no nosso tempo, mas sem entender o contexto da época. Nós temos ainda em Calvino a separação entre igreja e Estado, como conhecemos hoje ainda. Nós saímos da Idade Média, onde havia a junção, né? Havia uma junção, e a partir de agora uma separação de igreja e Estado. E agora, no desenvolvimento da teologia reformada, nos mostra que são esferas diferentes. Esferas diferentes. Portanto, é necessário que haja a igreja, é necessário que haja o Estado. E a partir daqui começam as ideias de que essas esferas trabalham em cada um na sua soberania. Lembra, soberania com S minúsculo, tá? Soberania das esferas, que é desenvolvida em Kuyper, nós vamos falar sobre isso, é S minúsculo, para não confundir com a soberania que vem da parte de Deus. Ou seja, não há uma ordem hierárquica na teologia reformada dos sistemas de governos, de poderes, família, arte, qualquer coisa que se faça, empilhando até chegar no topo, e que o topo fosse ou o Papa ou o Rei. Não, na teologia reformada tudo isso está de maneira horizontal, e o único que é soberano sobre todas as coisas é Deus, por meio da sua palavra e a aplicação da sua palavra.
E assim, então, nós temos, como eu já falei, o conceito de vocação. Em Calvino, ele começa a desenvolver isso, e depois isso é desenvolvido melhor ainda na teologia reformada, com os outros autores, para mostrar que tudo isso que nós nos lançamos na cidade ou na polis, tudo isso é um chamado de Deus, uma vocação da parte de Deus, e, portanto, nós devemos expressar o conhecimento de Deus aonde Deus nos colocar. É assim que nós influenciamos o mundo. Aqui é a figura que eu disse para vocês, que depois é desenvolvida por Kuyper. Todas essas coisas que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo lá em cima. Educação, ciência, família, tudo isso estão na mesma base, não é de forma hierárquica, portanto, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Pulando um pouco adiante, nós temos Teodoro Beza. Até aqui, nós temos desenvolvido na teologia, não tem ainda a ideia de resistência alguma ao Estado ou a qualquer força. Não era permitido, ou não foi desenvolvido isso. Chegamos em Beza, então. Beza escreve esse livro, O Direito dos Magistrados, em 1574. E ele foi influenciado ali pelo massacre na noite de São Bartolomeu, que aconteceu em 1572. Aquilo que Calvino não viu, Beza viu, porque ele percebeu ali agora algo que deveria ser trabalhado melhor e aprofundado. A pergunta era, quando que nós podemos resistir ao Estado? Até esse momento, talvez a resposta de alguns reformadores fosse nunca, nunca. A partir daqui, Beza começa a estabelecer que pode haver tiranias que estabeleçam de tal forma que eles vão induzir o povo, ou levar o povo a não cumprir aquilo que são princípios fundamentais da lei do Senhor, que se estabelece sobre todos os povos, nações e línguas. Portanto, para Beza, agora ele começa a estabelecer isso, mas ele coloca algo interessante. Ele diz que nós podemos, assim, ele não defendia que os cidadãos tinham o direito de retirar os governantes, ainda que fossem tiranos, mas ele falava rebelião armada ao magistrado civil como último recurso, ou seja, deveria se analisar muito bem o que deveria ser feito, ou seja, retirar aqueles que estavam governando e colocar outros deveria ser medido muito bem. Vai que vem outra coisa pior ainda, muito pior do que o que estava. A gente vê isso ainda hoje, em alguns países africanos que se libertaram do poder agora de serem colônias, e agora eles vivem uma guerra civil. Eles vivem guerra civil ainda para ver qual grupo que vai dominar. E vocês percebem nos noticiários a maneira como isso é feito. O tanto de mortes do próprio povo, dentro do próprio povo, por um ato de dominação. A gente vê isso ainda no nosso tempo. Então Beza fala, olha, é possível se juntar, mas pense bem, se aquilo que vai ser estabelecido não seja pior do que aquilo que já está, o status quo, aquilo que já vive, ou aquilo que nós já vivemos. Então aqui nós temos os primeiros pensamentos desses autores. Eles influenciam ainda, como eu já disse, já logo adiante, que se torna a norma agora do pensamento reformado, né? Peter Marty, John Ponnet e John Knox. John Knox foi um gigante ali já no tempo da Confissão de Fé de Westminster, e agora Beza influencia então a ideia deles que é possível resistir ao Estado, mas nós precisamos entender muito bem, isso é o último recurso de um povo. É o último recurso de um povo. Passando então a Johannes Althusius, foi 1557 a 1638. Ele é celebrado como o pai do federalismo. Embora seja desconhecido de muitos, Althusius é visto como alguém que derivou seu pensamento federalista do governo a partir do conceito teológico do pacto. Né? A ideia dele, a maneira como ele estabelece isso, vem da própria ideia que a palavra de Deus estabelece do pacto de Deus com o seu povo. E essa é a ideia que ele estabelece. Portanto, a comunidade política deve ser definida não pela sua associação com alguma instituição eclesiástica,
mas pelo pacto de Deus com a criação, onde criaturas humanas foram feitas para se associarem em comunidades políticas para que, de acordo com a lei de Deus ou o decálogo, promovam uma vida pública justa. Altúzios, ele vai mostrar que em qualquer lugar, qualquer cultura que seja, se eles quiserem ter um Estado minimamente justo, eles precisam derivar daquilo que é a lei de Deus, que vem por meio dos 10 mandamentos, o fundamento da lei moral. Se algum Estado se arvorar ao direito de falar, nós temos justiça, ele precisa se aproximar daquilo que a palavra de Deus nos diz, a partir do decálogo. Portanto, Altúzios não vai defender que o Estado ele seja completamente cristão, mas que ele se submeta àquilo que foi a ordem, a forma como Deus estabelece e como Deus mostra que como se estabelece uma sociedade justa ou uma teocracia do Antigo Testamento, como isso é feito. Então, se alguma nação se aproximar, ele diz que isso está debaixo daquilo que seria a vontade de Deus. Passando adiante, então, nós chegamos na tradição holandesa. Como eu disse, alguns autores, Van Prinsterer, Kuyper e Herman Doiver, que nós temos muita literatura no nosso tempo hoje falando a respeito disso. Nós temos, então, o primeiro aqui, que é Van Prinsterer. Os programas, então, políticos são inevitavelmente baseados em valores basilares. Em nossos dias chamamos de cosmovisão. Essa ideia, primeiro, de que não existe sistema ou qualquer ordem de governo ou a maneira como ele vai estabelecer o seu governo que seja de maneira isenta ou que seja que tenha uma neutralidade. Ele diz que até programas de governo, de maneira prática, ele tem uma raiz filosófica e ética por trás. E a gente precisa compreender isso. Para ele não tem nada de isento, né, em qualquer governo. Essa é uma ideia básica aqui do sistema, da gente entender e compreender isso, que não há nada isento aqui de uma raiz filosófica ou ética. Não há neutralidade em nenhuma das ações de qualquer governo que seja. E ele vai dizer isso, hoje nós chamamos isso de uma cosmovisão, né, como que nós lidamos com isso, né? É a nossa visão de mundo, a forma como nós olhamos para todas as coisas. Então, essa ideia é de Prinsterer, de mostrar exatamente isso. E aqui nasce, é o nascedouro daquilo que tem sido desenvolvido do nosso tempo, que as ideologias se tornaram ideolatrias. Esse é um termo cunhado há pouco tempo atrás, de que ideologias, na verdade, se transformaram em ideolatrias, né? Onde as pessoas elas matam e morrem por causa de uma ideologia, sem de fato perceber que nenhuma delas trabalha de forma neutra. Na maior parte das vezes, elas serão contra aquilo que é a vontade do Senhor. Revolução, então, versus reforma, ele propõe isso, ou seja, a revolução aqui, ela procede da soberania do homem, ele faz o contraste das duas coisas. A reforma procede da soberania de Deus. A primeira tem a revelação julgada pela razão, a outra submete a razão a verdades reveladas por meio das Escrituras. A primeira libera para opiniões individuais, a outra conduz à unidade da fé, que é a reforma. Nós lutamos para que o nosso pensamento seja coeso, unidade por meio da fé, por meio da palavra de Deus. Já as revoluções, elas apregoam a individualidade, cada um crê naquilo que ela quiser. A primeira enfraquece as ligações sociais, até laços familiares, a outra fortalece e santifica. A última triunfa por intermédio de mártires, como foi em todo o tempo. A primeira se mantém por intermédio de massacres. Você não percebe nenhuma revolução que não aconteceu por meio de massacres. Portanto, Groen anteviu uma tendência moderna de exagerar os direitos individuais como mais importante do que a justiça. É o nosso tempo, é a nossa época. Direitos individuais se sobrepõem ao direito coletivo, né, sobre todas as coisas. E isso não é uma coisa de hoje. Isso vem sendo construído
ao longo da história, onde o direito particular ele se sobrepõe a tudo e passa por cima do direito coletivo. E a gente vai perceber que isso nunca vai trazer algo positivo, porque sempre uma vontade vai bater contra outra vontade. Chegamos então a Abraham Kuyper, que nós conhecemos muito bem como um estadista. Ele chegou a ser primeiro-ministro da Holanda. Tá? Ele foi primeiro-ministro da Holanda, então foi um político. Nós temos vários livros dele. Um livro que estabelece isso o Calvinismo, né, de Abraham Kuyper. Ele fala que a soberania de Deus sobre todo o cosmos produz supremacias derivadas no Estado, na sociedade, na igreja. É aquilo que eu falei das soberanias das esferas. Ou seja, cada esfera tem a sua soberania, mas elas estão debaixo da soberania de Deus. A soberania no Estado. Então ele disse: se o pecado não tivesse quebrado a unidade dos seres humanos, não haveria necessidade de estados distintos de magistrados. Para ele não deveria haver a divisão toda se não houvesse o pecado. Mas o pecado entrou no mundo e, portanto, nós temos todas essas mazelas que nos sobrevêm. No mundo, então, sem pecado, Deus seria o único monarca sobre os homens. Porém, com o advento do pecado, Deus instituiu governos para mediar sua graça comum, para coibir a licenciosidade, proteger o justo do injusto. Kuyper vai mostrar que não apenas um governo crente, ele produz justiça. Não somente, mas ele mostra que aquele que de fato entender aquilo que ele foi colocado, ele se transforma num ministro de Deus, e se ele estiver debaixo dessa consciência do poder do reino de Deus, essa ação do reino de Deus, ela produz algo dentro de nós de maneira muito positiva, mas ela restringe o mal na terra. E esses governantes serão influenciados por nós, mesmo que eles não se submetam. Lembra que eu falei que a palavra de Deus ela usa o termo pastores para governantes, e até governantes ímpios. Ciro foi um deles, Artaxerxes foi outro. Deus usa o termo pastores, porque eles estavam cuidando do povo que em última instância é povo dele. É povo dele. Portanto, essa é a ideia de Abraham Kuyper. E como eu disse, para ele, em todas essas esferas, conceito de soberania, família, comércio, ciência, arte, tudo isso está trabalhando na sua esfera, e não pode haver uma injunção aqui, que muitas vezes a gente quer de novo, uma junção da igreja com o Estado, né, alguma coisa assim. Ele diz que tudo isso são separados e cada um tem o seu dever, mas tudo isso debaixo de uma soberania maior, que é a ação de Deus. Chegamos então próximo ao nosso tempo. Hermann Doiver, de 1894 a 1977, para ele o corpo político é a reunião de cidadãos e instituições de uma comunidade orientada para a implementação da justiça pública. Seu campo de ação atinge todas as esferas, no que diz respeito à justiça pública, mas não pode intervir naquele que é próprio de cada esfera autônoma. Ou seja, a igreja, ela tem, vamos dizer, nós temos uma constituição da igreja, nós temos os sistemas símbolos de fé, portanto, exposição da nossa doutrina. E quando, por exemplo, nós, digamos que a gente exerce uma disciplina aqui na igreja, nós não pegamos os disciplinados e entregamos para a polícia, falando, ele quebrou tal mandamento, ele precisa ser preso por tanto tempo. Não, essa disciplina acontece no campo eclesiástico. Ao mesmo tempo, o Estado também não pode interferir na igreja dizendo a forma como nós devemos adorar, a forma como nós devemos fazer o culto. Uma esfera não entra na outra, certo? E a gente precisa compreender isso, que a cada dia nós temos percebido uma confusão em meio a isso. Uma família não é um Estado em escala menor, não é regida pelas mesmas regras, não se pode fazer do casamento uma monarquia ou uma democracia. Da mesma forma, a organização de uma igreja é radicalmente diferente da organização de um Estado ou empresa. Nós temos uma diferença grande de uma para com outra.
Portanto, diante de tudo isso, de todas essas ideias, desse pano de fundo, que a gente entende, então, os princípios que nós temos na Confissão de Fé de Westminster, tudo isso está lá, nós vamos perceber, como eu falei lá no início, que nossa teleologia, eu falo de teleios, propósito, fim, aquilo que nós temos aqui é uma escatologia. Tudo aquilo que nós pregamos aponta para isso. A esperança do reino dos céus que chega mediante a graça da providência e não chega sem o retorno do rei ressurreto. E isso muda tudo. O reino de Deus não chega enquanto não chegar o rei ressurreto. Ele não plenamente. Certo? E isso a gente precisa entender. Então é escatológico. É escatológico. Nós não podemos ter anseios terrenos aqui de um tempo onde nós vamos ter paz plena, todos. Isso é uma outra linha escatológica, né? Pós-milenarista, que vai mostrar um tempo onde tudo vai ser extremamente muito bom, né? As pessoas serão plenamente educadas, né? O mundo vai ser outro. Esse é um ideário, né? Mas a gente percebe que biblicamente, e a nossa teologia reformada aponta em outro sentido, é que nós já vivemos os últimos tempos. Portanto, nós estamos caminhando para esse cumprimento e não o contrário. Nós temos ainda, e precisamente por ser uma teleologia de esperança, a escatologia cristã também irá de encontro a ideologias políticas céticas do desespero, que reduzem nossa vida comum a maquinações de poder e dominação. É aquilo que se faz em qualquer lugar no nosso tempo. Distribui o caos em meio a tudo e assim apresenta-se a solução em meio a tudo isso, uma solução que vai ser redentiva. Sempre assim, a solução que nós temos, ela vai redimir todas as mazelas da nossa sociedade. Aquele que vai fazer isso é o Rei ressurreto e ninguém mais. Há uma aplicação ainda, revelar e desmascarar as pretensões idólatras aqui da polis, que podem ser facilmente ignoradas, uma vez que constitui o pano de fundo do status quo de nosso ambiente cotidiano. Daquilo que nós vivemos, nós percebemos isso, essas pretensões idólatras que brotam muitas vezes em nosso coração e que nós precisamos submeter isso à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, o que está em jogo aqui é nada menos do que adoração verdadeira versus uma adoração falsa. Em todos os sentidos. Nós precisamos compreender aquilo que Jesus está dizendo aos seus discípulos no capítulo 17 de Lucas. Aquilo que Jesus está mostrando, o reino de Deus é construído, está construído dentro de vós. O Senhor está reunindo de todos os povos, nações e língua o seu povo. O governo permanece nas mãos dele. Enquanto nós estivermos no plano horizontal, nós estaremos completamente desconfortáveis com aquilo que acontece aqui na terra. Portanto, ao finalizar tudo isso, o que resta a nós é fazer aquela última oração, que está lá em Apocalipse, quando a palavra de Deus diz, aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente diz, certamente venho sem demora, amém. Aí ele diz, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. É esse anseio que nós temos no nosso coração e que muitas vezes nós jogamos para a terra e às vezes a gente se sente, de certa maneira, não atendido nos nossos anseios e a gente não sabe por quê. O nosso coração e a nossa vida já foi posto na outra pátria. Nós já estamos na outra pátria. Portanto, é ela que nós ansiamos. Enquanto isso, que nós venhamos nos portar como sal e luz, cidadãos, então, nesse reino também aqui na terra, fazendo o melhor possível, dando a César o que é de César, mas dando a Deus o que é de Deus, e ansiando plenamente para o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender a palavra do Senhor e aplicar no nosso tempo e na nossa época. Vamos orar?